Boa noite, igreja. O pessoal está desanimado, acho que comeram uma macarronada durante a tarde, e está com coatia ainda. Boa noite, igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos que Deus tenha estado neste lugar, Deus tem se feito presente neste lugar. Deus já tem ministrado muito os nossos corações durante esse período de louvor, de intercessão, de ofertas. Mas eu creio que Deus ainda tem algo a mais para compartilhar ao nosso coração. E hoje, eu estou com essa responsabilidade de compartilhar essa palavra. É uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu não sei como é com os outros pastores que são mais santos que eu um pouquinho, são mais crente, mais bonito, mais abençoado. Mas eu todas as vezes que vou pregar, antes da palavra ser compartilhada, ser dividida, ela bate um pouco na gente também, ela dá uma esmiuçada no nosso coração, no sentido de nos conduzir, nos direcionar para aquilo que Deus tem. E quando a gente compartilha, não é uma palavra sendo entregue, para uma palavra útil para a vida daqueles que estão recebendo simplesmente, de alguém que talvez já venceu completamente, mas é uma palavra que o Senhor tem para nós enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, enquanto família espiritual. E se essa palavra ela é compartilhada é porque ela vale para todos nós. Então nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, nós vamos ler até o versículo 15, e eu vou ler junto com vocês aí, pode colocar por favor a versão NVT, por gentileza? Tá lá já, isso mesmo. Eu vou ler aqui, vocês podem ler aqui, podem ler na Bíblia de vocês, mas diz o seguinte: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma festa religiosa dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, e uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi esse que fez uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem havia o curado. Amém? Feche teus olhos aí no seu lugar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos, Senhor, ó Pai, no agir sobrenatural do Senhor. Nós cremos, Deus, ó Pai, que é o Senhor quem fala a sua igreja, Senhor. Deus, não sou eu, Deus não é nada que é preparado, não é ninguém, Deus, ó Pai, não é um músico, não é um instrumento, não é uma canção específica, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo, Deus, ó Pai, que se move, Deus, ó Pai, pela estrutura poderosa do corpo de Cristo na terra, que é a Tua igreja. Deus, ó Pai, e o Teu Espírito passeia no meio da Tua igreja. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, Deus, ó Pai, olha, Senhor, ó Pai, o Senhor procura, Deus, ó Pai, aqueles cujo coração é totalmente seu, para o Senhor se revelar como um Deus forte, como um Deus poderoso. E nessa noite, Senhor, nós oramos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja presente neste lugar, movendo, Senhor, ó Pai, nos nossos corações, transformando-nos, Senhor, ó Pai, de dentro para fora, naquilo que o Senhor, de fato, Deus, ó Pai, deseja que nós sejamos. Deus, transformando o interior, não transformando comportamentos, não transformando atitudes, não transformando aquilo que nós podemos ensaiar, Deus, mas nós queremos ser transformados no íntimo do nosso ser, ó Pai, para que possamos viver a plenitude de uma vida rendida ao Senhor.
de uma vida rendida ao Evangelho, de uma vida, Senhor, ó Pai, daqueles, Deus, ó Pai, que foram chamados das trevas, de um lugar de escuridão, de um lugar de morte, de um lugar onde os nossos olhos não podem contemplar o que está à nossa frente, mas nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós fomos transportados para a luz, Deus, e na luz, Deus, ó Pai, as coisas se tornam claras, e nós podemos seguir um caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós oramos, Senhor, para que cada coração aqui presente, Senhor, comece a se abrir agora, Deus, ó Pai, para as verdades, Senhor, ó Pai, da Tua palavra que serão liberadas sobre essa igreja. Deus, que ninguém feche o coração, que ninguém deixe de receber o que o Senhor tem preparado para essa noite. Nós cremos, Deus, que grandes são os Teus planos, grandes são os Teus propósitos sobre a minha vida e sobre a vida da Tua igreja. Por isso nós embarcamos, Senhor, ó Pai, juntos nessa palavra, para que possamos beber dessa fonte e nos alimentar, Senhor, ó Pai, dessa fonte que jorra para a eternidade e gera vida dentro de nós. Nós profetizamos vida sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, o texto que nós lemos, o texto de João 5, do 1 ao 15, nós vemos um texto bastante conhecido, um texto que talvez você já leu, talvez você já ouviu uma palavra a esse respeito, e esse texto ele traz a evidência, ele revela mais um dos inúmeros milagres que Jesus realizou. Jesus realiza um milagre poderoso na vida daquele paralítico que estava ali há 38 anos enfermo, ao lado daquele tanque, esperando por um milagre, esperando por que algo acontecesse sobre a vida dele, e Jesus simplesmente cruza o caminho dele, e as coisas são transformadas, como nós lemos aqui. Queridos, mas esse contexto, essa situação, esse encontro poderoso de Jesus, com aquele homem, ele se assemelha muito, à nossa vida, à nossa jornada de caminhada com Cristo Jesus, ou pelo menos deveria, porque nós vemos aqui um homem que há 38 anos estava talvez jogado às margens da sociedade, um homem que talvez foi desacreditado pelos médicos, um homem que não tinha mais esperança, um homem que não podia fazer nada por si mesmo, e talvez ele estivesse ali apenas aguardando pela morte, para aliviar o seu sofrimento. Queridos, e se nós olharmos para a nossa vida, se nós entendermos a beleza do Evangelho, se nós entendermos o plano da salvação, se nós olharmos para a nossa Bíblia e a lermos e absorvermos no nosso coração, nós entendemos, queridos, que sem Jesus, nós estamos como aquele homem. E talvez você fale, pastor, mas eu não tenho nenhuma deficiência física, eu não tenho nenhuma enfermidade, como é que eu sou parecido com aquele homem? Queridos, ainda que a enfermidade física, ela possa realmente produzir a morte desse nosso corpo terreno, nós temos algo muito maior a ser vencido. Nós temos uma doença que quando nós nascemos, nós carregamos no nosso DNA, que é uma natureza pecaminosa, que é uma alma adoecida, que é uma alma afastada do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Deus, porque o pecado ele nos distanciou do Senhor. Então, queridos, quando nós não temos um encontro com Jesus, assim como esse homem teve, talvez o seu físico possa estar 100%, mas eu quero te dizer que existe uma enfermidade, que se você não tiver um encontro com Jesus, você não vai passar a eternidade com Ele, você não vai poder se aproximar do seu Deus, você não vai poder viver tudo aquilo que Ele projetou para que eu e você possamos viver. Então, queridos, existe uma semelhança poderosa entre nós e esse homem, porque Jesus, a boa notícia é que Jesus, se entregou, veio a este mundo para morrer em nosso lugar. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, nós temos um acesso, nós temos um caminho, mas fato é, de que sem Jesus, nós somos como aquele homem, entregue simplesmente ao dia da morte, ao dia de nós amenizarmos, achar que amenizaremos os sofrimentos terrenos, mas passar a eternidade longe do Senhor vai ser muito pior do que os sofrimentos terrenos. Então, querido, eu não estou falando isso para gerar um desespero, para gerar um apavoramento na sua vida, mas eu estou aqui para te dizer que o mesmo Jesus que cruzou a vida daquele homem com compaixão,
o mesmo amor que Deus revelou sobre aquele homem quando Jesus passa. E queridos, ali diz o seguinte naquele texto, que existiam inúmeros, onde vários enfermos ficavam ali reunidos, mas os olhos de Jesus viram aquele homem, os olhos de Jesus se compadeceram daquele homem, e Jesus, num plano poderoso de Deus Pai, Jesus tem um encontro, com aquele homem que não esperava, que não imaginava como as coisas poderiam acontecer, que talvez estava esperando as coisas acontecer de um jeito que ele tinha projetado na sua mente limitada, mas Jesus tem um encontro com ele. E eu quero te dizer, queridos, que Jesus precisa ter um encontro comigo e com você. Nós precisamos nos entregar, nós precisamos conhecer esse Jesus, nós precisamos saber, reconhecer a nossa condição, Vamos, Romanos 3:23, diz o seguinte: pois todos pecaram, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Em outra versão diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Efésios 2, do 1 ao 2 vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Queridos, sem Jesus nós estamos nessa condição, sem Jesus nós estamos mortos, sem Jesus nós estamos sem esperança, sem Jesus a nossa vida se limita a alguns anos nessa terra, sem Jesus eu posso sair daqui hoje e ter um mal súbito e morrer, e a minha vida se limitou a isso. Mas a partir de um encontro com Jesus, queridos, as nossas vidas são reconectadas com o Senhor. Jesus se apresenta, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você não teve um encontro com Jesus, querido, hoje eu quero te dizer, Jesus marcou essa data para se encontrar com você. Jesus marcou esse dia, Jesus marcou esse momento para ter um encontro com você, porque a sua vida precisa ser mudada, o seu destino precisa ser mudado. Você precisa recalcular a rota no GPS da sua vida. Talvez você está indo a passos largos para o inferno, longe de Deus. Mas hoje, através de Jesus, você tem o privilégio de ter um encontro com o Senhor, e ter a sua rota e ter o seu destino recalculado, para passar a eternidade ao lado de Deus, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá choro, mas haverá um Deus poderoso, que nos ama com amor eterno, e nós poderemos passar a eternidade ao lado dele. Queridos, essa é a primeira semelhança que nós temos com este homem. Mas quando Deus falava ao meu coração, Deus me trouxe mais algumas situações, algumas evidências na vida deste homem, ao qual eu fui o primeiro a me identificar, ao qual Deus falou muito forte ao meu coração, e me mostrou quanta semelhança muitas vezes nós temos com esse homem, mas que existe esperança para mim e para você, amém? Existe esperança para mim e para você, ainda que nós estejamos exatamente como esse homem, existe esperança, existe favor de Deus, existe graça de Deus, para nos tirar, para nos levantar, o tema dessa palavra é levanta-te, quando se viram a arte ali no começo, é levanta-te, porque Deus Ele quer nos levantar dessa situação, e quer nos fazer seguir em frente, para viver o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas, amém? Além da nossa condição original, nós podemos ver mais alguns aspectos que nos assemelham com este homem, e que devem servir não como um encorajamento, para que nós possamos permanecer prostrados na mesma condição, mas a nos levantarmos e seguirmos em frente, após um encontro poderoso com Jesus. E o primeiro ponto, querido, que eu quero falar aqui, é a incapacidade. A primeira coisa, quando aquele homem tem um encontro com Jesus, e Jesus olha, Jesus se compadece, Jesus vai até ele, e Jesus fala assim, olha, você quer ser curado? Você quer ser curado? Jesus sabia o tempo que aquele homem estava ali. Jesus faz uma pergunta, você quer ser curado? E a primeira resposta que aquele homem dá a Jesus, ele fala, Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não consigo. Eu não consigo, eu não posso. Eu não posso porque, talvez, vamos ser honestos aqui com a situação, com a circunstância. A Bíblia diz que
um anjo movimentava as águas, e quando o anjo tocava as águas, o primeiro que entrasse nas águas era aquele que era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Convenhamos, queridos, num teste de velocidade de quem chega primeiro, um homem paralítico, ele está em uma desvantagem enorme. Então aquele homem estava ali, mas olhando para si mesmo, olhando para a sua situação, olhando para a sua debilidade, ele sabia que era impossível, ele sabia que não podia, ele sabia que não tinha como isso acontecer, e aí ele dizia: não tem ninguém que faça isso por mim também. Então a primeira resposta daquele homem para Jesus é: eu não consigo, eu não posso. E aí, queridos, eu quero trazer uma semelhança para as nossas vidas, porque talvez aquele homem, quando ele foi para a beira daquele tanque, ele foi com esperança no coração dele. Talvez aquele homem, quando ele foi naquele lugar, ele ouviu falar, né, que existia um lugar ali onde o anjo tocava as águas e as pessoas eram curadas. Ele se encheu de esperança e ele foi para lá. Mas passou 1 ano, passou 2 anos, passaram 3 anos, passaram 5, passaram 10, passaram 15, passaram 20, passaram 38 anos, queridos. E toda a esperança que aquele homem poderia ter se esvaiu do seu coração. Os insucessos, talvez as inúmeras tentativas, talvez a humilhação de ele tentar se arrastar e chegar antes que alguém ali, essas coisas foram gerando marcas, foram gerando traumas no coração dele. E quando Jesus se apresenta a ele, tudo que ele consegue dizer: Senhor, eu não consigo. Queridos, eu quero te dizer em nome de Jesus, que muitas vezes nós somos este homem, que muitas vezes nós estamos posicionados neste lugar. Jesus tem uma promessa sobre a tua vida, Jesus tem uma palavra sobre a tua vida, e quantas vezes você disse para o Senhor: não é para mim, eu não consigo, eu não posso, olha para a minha situação, olha para quem eu sou, olha para as minhas limitações, olha para os meus pecados, olha para as desilusões, olha para os tantos fracassos que eu já tive até aqui. Não é para mim, Jesus, eu não consigo. Jesus usa o outro, fala com o outro, mas não é para mim. Queridos, quantas vezes nós nos colocamos neste lugar, que nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós, nós deixamos de acreditar nas promessas que o Senhor já fez sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Talvez você tenha a sua família e você vê as circunstâncias, as situações na sua família indo de mal a pior, e você não acredita mais nas promessas que o Senhor tem sobre a tua casa. Mas o Senhor está te dizendo hoje, querido, da mesma forma que Ele entrou na vida daquele homem que não tinha mais esperança, da mesma forma que Ele entrou no caminho daquele homem que não cria mais, que não tinha sonhos mais, que não acreditava mais em si mesmo, que não acreditava mais nas pessoas, e não acreditava que a sua situação pudesse ser mudada. Jesus quer entrar na sua vida e quer mudar essa situação. Jesus quer entrar na minha vida e quer mudar essa situação. Talvez você se fale: mas eu sou inadequado, mas eu não posso. Queridos, é poderoso como a gente vê na palavra de Deus, que Deus usa os inadequados. Eis um aqui. Mas Deus usa os improváveis. Deus usa daqueles que talvez ninguém dá nenhum valor pela sua vida, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida. Eu me identifico muito com Pedro, né? Eu sou um pouco acelerado, sou um pouco enérgico, sou um pouco, às vezes, né, um temperamento que eu tenho que submeter ao senhorio de Cristo todos os dias, para não sair cortando a orelha dos soldados por aí. E eu me identifico com Pedro, e por muitas vezes, querido, né, a gente fala brincando, dando risada assim, mas só a gente sabe o quanto é difícil às vezes, né, a gente se submeter ao senhorio de Cristo e entender que não é o nosso temperamento que manda, mas é a palavra de Deus que tem que dominar sobre o nosso temperamento. E queridos, nós vemos o Pedrão lá, que era um cara que pisou na bola, que era enérgico, que era sanguíneo, ele ia, fazia para depois pensar no que ele tinha feito. Mas Jesus escolheu ele, Jesus chamou ele para caminhar junto. E nós temos uma passagem que eu fico pensando, eu não sei quantos já viram aquele meme daquele piazinho lá com um shortinho bonitinho, com um sapatênis, com uma cinta, e ele fala: pois não, Senhor, né? Aquele bem bonitinho, cabelinho penteadinho, assim, bem mauricinho, né? Que era o jovem rico, e ele era a coisa mais linda, a coisinha mimada da mamãe, né? Fazia tudo bonitinho,
não violava nenhuma regra. Mamãe mandava acordar, arrumar a cama, ele arrumava a cama, penteava o cabelo, passava um bozano, andava cheiroso, cumpria, fazia as lições. Talvez ele tirasse 10 em todas as matérias na escola. Talvez ele lesse a Bíblia todos os dias, ele estudasse a palavra todos os dias. Mas querido, quando ele se apresenta diante de Jesus, toda aquela aparência, toda aquela casca, toda aquele cumprimento de normas, aquele cumprimento de regras, não foi suficiente para que quando Jesus pedisse tudo a ele pudesse renunciar para seguir a Jesus. Mas sabe quem fez isso? O Pedrão. O Pedro lá, o todo errado, que é enérgico pra caramba, mas é enérgico para seguir a Jesus também. É enérgico para dar sua vida por amor a Jesus se for necessário. Vai errar, vai pisar na bola, vai cair, vai tropeçar, mas vai se levantar e vai continuar, querido. E essa tem que ser a nossa caminhada de fé. Deus não está procurando super-heróis aqui neste lugar. Deus não está procurando aqueles que são aprovados em todos os quesitos para seguir a Ele. Mas o único quesito que você precisa ser aprovado, que você precisa viver intensamente na sua vida, é ter uma vida rendida ao senhorio de Cristo. É você se entregar e saber que todas as vezes que você cair, existe uma mão para te levantar e te colocar no caminho novamente. Então, queridos, nenhum insucesso, nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhum problema é suficiente, pode ser suficiente para nos justificar diante de Deus e de falar que nós não conseguimos. Mas nós precisamos nos apegar às verdades da palavra e crer que Jesus é poderoso para mudar todas as coisas, amém? Aleluia, aleluia. Segundo ponto, querido, que é muito evidente na vida daquele homem, é o abandono. Aquele homem foi abandonado. A Bíblia diz que ele estava ali sozinho, e ele mesmo diz: Senhor, eu não consigo, e eu não tenho ninguém que faça isso por mim. Eu não tenho ninguém que possa me ajudar e me levar até o tanque quando as águas se agitam para que eu possa ser curado. Eu não tenho ninguém por mim, Senhor. Eu estou sozinho, eu estou desamparado. Talvez algumas pessoas vieram junto comigo aqui no começo, tentaram me ajudar, mas viram que as coisas não aconteciam, viram que as coisas não mudavam, e elas começaram uma por uma a desistir da minha vida, até que eu fiquei aqui sozinho, todos esses anos sozinho, abandonado, sem ter ninguém por mim, sem ter ninguém ao meu lado, queridos. E esse sentimento que estava no coração daquele homem é aceitável aos nossos olhos, se a gente parar para pensar e se colocar no lugar dele. Porque de fato a Bíblia diz, que quando ele chegou ele estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Mas, queridos, algo que Deus falou muito forte ao meu coração, é que antes de nós julgarmos o porquê as pessoas não estão ao nosso lado, nós precisamos olhar para as nossas vidas, porque a primeira coisa que aquele homem diz, ele fala que não é possível, que ele não pode viver o milagre. Queridos, e se você não acredita no milagre sobre a tua vida, como você quer que as pessoas ao redor acreditem? Talvez as pessoas tentam te ajudar, talvez as pessoas tentam me ajudar, talvez eu estou num GC, estou numa célula, estou na igreja, e as pessoas estão me aconselhando, estão orando por mim, estão tentando me ajudar, mas se eu não acredito na palavra, se eu não acredito na promessa, como é que eu quero que as pessoas creiam, que as pessoas continuem me ajudando, que as pessoas continuem a lutar uma batalha por mim? Como é que eu quero que as pessoas façam algo por mim que nem eu acredito? Como é que eu quero julgar as pessoas por terem desistido, se eu mesmo, muitas vezes já desisti daquilo que Deus tem para mim? Se muitas vezes Deus está te chamando aí, Deus já liberou palavras sobre a tua vida e você está se escondendo, dizendo que não é para você, mas ao mesmo tempo você olha e fala: mas eu estou me sentindo abandonado. Volte a crer nas palavras que o Senhor tem sobre a sua vida. Volte a crer, volte a estar posicionado no lugar onde Deus te colocou. Volte a confiar nas promessas de Deus, e com toda certeza Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado. Com certeza Deus vai levantar situações, Deus vai mudar o contexto da tua trajetória. Mas fato é que aquele homem estava sozinho de fato, ele estava ali, sem ter ninguém para ajudá-lo.
E essa situação, querido, pode se assemelhar muito à nossa vida. Pode ser muito parecido com as nossas vidas. E talvez vai ter momentos, queridos, que as pessoas vão deixar de crer na nossa mudança. As pessoas vão deixar de crer na nossa transformação. Talvez você está caminhando com pessoas que já te conhecem há tantos anos. E as pessoas vão olhar para você agora e vão falar assim: ô, mas você está indo para a igreja agora. Você não tem mais jeito, eu te conheço, meu querido. Não tem jeito para você. Quantas vezes você falou que ia mudar e não mudou até aqui? Quantas vezes você disse que ia parar de fazer determinada coisa? Quantas vezes você disse que ia abandonar aquele vício? Quantas vezes você disse que ia se relacionar melhor com as pessoas, que você ia tratar melhor os seus filhos? Quantas vezes você disse que ia melhorar a situação na sua casa, no seu casamento e na sua família? E talvez ninguém mais acredite em você. Nem você mesmo. Mas a boa notícia é que Jesus continua acreditando em nós. Até mesmo quando nós desacreditamos, até mesmo quando as pessoas não acreditam, Jesus continua acreditando em você, querido. Não importaram os 38 anos que aquele homem estava ali. Não importaram quantas pessoas ajudaram, deixaram de ajudar, quantas pessoas desistiram. Jesus não veio ali para validar aquele sentimento de abandono, para dizer: é verdade, filho, tadinho de você. Não existe lugar para autocomiseração aonde Jesus está, porque Ele é suficiente para operar muito além de tudo aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, se nós temos dó de nós mesmos, se nós lambemos as nossas feridas e ficamos estagnados em um lugar de dor, de sofrimento, remoendo as coisas, nós estamos declarando que Ele não é suficiente para nós, que Ele não é suficiente para mudar essa situação, que Ele não é suficiente para restaurar as nossas vidas. E nós estamos dizendo como aquele homem: Senhor, não é possível, Pai. Jesus, não é possível, porque eu não posso fazer nada, as pessoas não querem fazer nada, então eu vou continuar aqui, Jesus. Eu vou continuar aqui, sofrendo, aguardando a morte, que talvez a morte amenize o meu sofrimento. Mas eu quero te dizer, querido, que Jesus, Ele não desiste de você. Jesus, Ele não desiste de mim. E Ele conhece as situações e as circunstâncias. Entenda, nós não estamos reduzindo a sua dor, nós não estamos reduzindo o seu sofrimento, nós não estamos dizendo que essas situações não doeram, não causaram sofrimento, não causaram feridas, mas nós estamos reconhecendo que Ele é poderoso para sarar cada ferida, que Ele é suficiente para sarar as nossas feridas, que Ele é suficiente para mudar a nossa história por completo. Que aquilo que homem nenhum pode fazer por nós, Ele pode. Que aquilo que homem nenhum conhece no nosso coração, Ele conhece, e Ele é poderoso para transformar e para mudar a nossa história. Então, queridos, pare de olhar para o lado, pare de achar responsáveis, pare de achar culpados, porque muitas vezes nós nos colocamos muletas, e nós sempre temos algo para apoiar os nossos fracassos, as nossas circunstâncias. O meu casamento não dá certo porque o meu cônjuge é muito ruim. Meu relacionamento com os meus filhos não dá certo porque essa geração é muito complicada. O meu trabalho não dá certo porque o meu chefe é difícil demais. E sempre tem culpado para tudo. Sempre tem uma justificativa para tudo. Querido, eu não estou dizendo que você está mentindo, mas eu quero te dizer que Jesus, Ele trabalha muito além das nossas justificativas. E Jesus não trabalha com justificativa, Jesus trabalha com arrependimento, amém? Se você se arrepender de fato, se você falar: Jesus, eu estou aqui nesse lugar, mas eu creio que o Senhor é gracioso, eu creio que o Senhor é amoroso, eu creio que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso para mudar a minha história, queridos. A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existe graça para a sua vida, existe graça para a minha vida, para nos tirar deste lugar, para nos colocar de pé, para vivermos aquilo que Deus tem para nós, para vivermos o propósito, para vivermos a vontade de Deus. Jesus continua a olhar sobre aqueles que são desacreditados. Jesus continua a olhar sobre a minha e sobre a sua vida. E um outro ponto, querido, que esse texto nos faz entender, é que aquele homem estava frustrado por causa da comparação. Ele diz: Senhor, todas as vezes que eu tento, todas as vezes que eu me levanto, que eu tento, Senhor,
Alguém vem, Senhor, e vai na minha frente, toma a minha vez. Alguém está, recebendo do Senhor e eu não posso receber, porque sempre tem alguém que recebe antes de mim. Queridos, e isso nos nossos dias, na era tecnológica, na era do Instagram, na era do que a gente posta tudo na internet. Eu sempre digo que ninguém posta coisa difícil na internet normalmente. Ninguém posta os BO. Estou aqui, hashtag tendo uma DR com a minha esposa. Glória, não precisa postar, tá? Não estou te encorajando a isso não, resolve em casa. Mas eu estou dizendo que as pessoas postam o lado melhor que tem de si mesmo. E hoje eu estou aqui na praia e tudo mais, coisa linda e tal. E hoje eu estou aqui vivendo, esse dia maravilhoso com a minha família do comercial, da margarina. Hoje eu estou aqui, sei lá, no meu carro novo, que glória a Deus por isso, queridos, nós não estamos julgando ninguém aqui por isso, mas eu estou dizendo que nós estamos olhando pela janela que as pessoas estão nos mostrando, e muitas vezes nós estamos nos frustrando, deixando o nosso coração se entristecer, porque nós não estamos pautando a nossa vida naquilo que Deus tem para nós, mas nós estamos olhando para o que as pessoas estão recebendo, e nós estamos vivendo uma vida de frustração. Mas ele recebeu isso, por que eu não recebi? Mas ele foi abençoado, por que eu não fui? Mas ele está prosperando e eu estou aqui passando dificuldade, estou passando necessidade, estou com problema, estou com conta atrasada. Mas por que as pessoas estão sendo abençoadas ao meu redor? E eu fico imaginando que devia ser difícil estar no lugar daquele homem. Você já pensou 38 anos e aí chega o cara que chegou ontem ali, pastor. Chegou ontem do lado, ele está 38 anos esperando o milagre do Senhor. E aí o cara que chegou ontem vai lá e pula na frente dele e sai curado, glorificando, aleluia e tudo mais. Talvez aquele homem estava frustrado, de tanto se comparar, de tanto olhar para as pessoas, e ele começava a achar que, de fato, o milagre não podia acontecer na vida dele, que de fato o milagre não era para a vida dele, que de fato os planos de Deus não iriam se cumprir sobre a vida dele, queridos, e eu quero te dizer, que a comparação, ela é altamente destrutiva à nossa vida. A comparação, ela é altamente destrutiva à nossa jornada de fé, porque Deus não trabalha no atacado. Ele vai lá e faz propósito de vida para todo mundo igual. Vai lá, propósito de vida para essa galera. Distribui tudo igual. Tudo igualzinho. Não. Cada um tem uma história, cada um tem uma circunstância, cada um tem dificuldades, cada um tem problemas, cada um tem uma família, cada um tem N circunstâncias. Mas a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe o que cooperou para o bem daquele homem, queridos? Acreditem ou não, o que cooperou para o bem daquele homem foi ele ficar ali 38 anos sem conseguir entrar no tanque e ser curado. Porque depois desses 38 anos ele teve um encontro face a face com Jesus. Talvez se ele só entrasse naquele tanque, ele saísse curado, e ele nunca ia entender a grandeza de Jesus, ele nunca ia poder se relacionar, olhar nos olhos de Jesus. Mas as coisas cooperaram para o bem na vida dele, simplesmente por aqueles 38 anos de sofrimento. Eu não sei, querido, o que você está passando, eu não sei as situações que você enfrenta, eu não sei as circunstâncias que você enfrenta, mas pare de se comparar. O propósito que Deus tem para a sua vida é para a sua vida. As circunstâncias que existem na sua vida, elas são na sua vida, e elas cooperam para um plano maior, para um propósito maior, para algo maior que Deus está te preparando, Deus está te fortalecendo, Deus está te capacitando para viver. Por isso aceite os processos. Fala: Deus, eu não sei quanto tempo mais isso vai durar, mas se o Senhor estiver comigo, eu não vou sair daqui, eu vou continuar, eu vou perseverar. Algo que é poderoso, que nos chama a atenção é o seguinte, queridos: aos olhos daquele homem era impossível, amém? E era mesmo. Não tinha ninguém para fazer nada por ele, ele não podia fazer nada por si mesmo, mas algo que me chama a atenção, sabe o que é? Aquele homem permaneceu ali, ele estava no lugar onde o milagre estava acontecendo, ele estava no lugar onde a presença de Deus estava curando pessoas, ele estava no lugar onde existia transformação, onde a pessoa entrava doente, a pessoa voltava, saía curada. E eu quero te dizer, querido, não importa o tempo, não importa a situação que você está, não deixe de estar num ambiente sobrenatural, um ambiente onde a glória de Deus tem se manifestado. Não deixe de congregar, não deixe de estar na igreja.
Ah, mas aconteceu na vida do meu irmão e na minha não. Na hora de Deus, no momento de Deus, no kairós de Deus, vai acontecer na tua vida também. O milagre vai chegar, mas esteja no lugar certo. Esteja no lugar certo, não abandone, não deixe, não retroceda, não pare, não fique pelo caminho. Mas entenda que o Senhor Jesus tem um plano poderoso para a sua vida. Esse homem, além de ele receber a cura física, né? O texto diz que os homens que saíam daquele tanque eram curados, mas não fala mais nada a respeito de ninguém. Esse homem teve um registro na Bíblia, né, na palavra inspirada por Deus, e até hoje nós somos abençoados através do testemunho desse homem. E aí diz que os fariseus foram questionar ele, né, porque ele estava carregando a maca, porque ele estava fazendo algo que era proibido na cultura deles, na religião deles. E queridos, entenda comigo como um encontro com Jesus muda tudo. Aquele mesmo homem que não tinha mais esperança, aquele mesmo homem que não acreditava mais em si mesmo, que não acreditava mais nas pessoas, que não acreditava mais que Deus pudesse fazer algo por ele, aquele mesmo homem, ele não se move mais por autocomiseração, ele não se move mais pela desesperança, ele não se move mais pela morte, mas ele responde: aquele que me mandou levantar e andar, ele mandou também eu carregar minha maca e eu vou obedecer a ele. Eu vou viver a palavra que ele me deu, eu vou viver aquilo que ele me direcionou. Então, queridos, quando nós encontramos Jesus, nós não nos movemos mais pelas nossas dores, pelos nossos fracassos, pelas nossas circunstâncias, mas nós passamos a nos mover pela palavra dele, amém? Por aquilo que ele diz a nosso respeito. Se ele te diz para carregar a maca, carrega a maca. Ah, mas não vão gostar, não interessa. Quem tem que gostar é Jesus. Foi ele que te curou, foi ele que te salvou, foi ele que deu a vida por você. Ah, mas a minha família não vai entender. Queridos, no tempo oportuno de Deus, eles vão serem alcançados por essa graça poderosa, mas simplesmente obedeça o que o Senhor está te mandando fazer. Não se rende, ele se posiciona. E o mais interessante é o quê? Que eu creio, né, queridos? Eu já vou além ali, né? Eu creio que aquele homem, ele não alcançou apenas a cura física, mas ele foi salvo. Porque a Bíblia diz logo o seguinte, que aí ele encontrou Jesus no templo, né? Então ele foi para o templo, foi para a igreja, né? Eu vou para a igreja agradecer o milagre. Vou para a igreja congregar, vou para a igreja testemunhar daquilo que Deus fez na minha vida, e lá ele encontra Jesus, que aí Jesus dá mais direções para ele, fala: ó, vá, e não peques mais, para que nada de pior lhe aconteça. Então ele recebe uma instrução de Jesus, ele tem um tempo com Jesus ali, mas ele não recebeu apenas uma cura física, ele recebeu aquilo que ele precisava, né, para ser sustentado na sua jornada de fé. Queridos, eu quero te dizer que normalmente, pelo menos na minha vida, normalmente, as marcas da nossa caminhada com Cristo nunca são associadas às vitórias fáceis do dia a dia, mas normalmente nós conhecemos de uma maneira mais íntima e mais poderosa Jesus, naquelas circunstâncias onde parece que ninguém mais podia fazer nada por nós, mas Ele não desiste de nós. Então eu quero que o pessoal vai projetar um vídeo rapidamente aqui, se puder apagar as luzes também para o pessoal enxergar melhor. Toda essa confusão por causa disso? Um mikve enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim.
Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas. Ouvindo. Você quer ser curado? Pois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Você é Shabbat. Feche seus olhos no seu lugar. Eu creio que o Senhor tem olhado para a sua vida, tem olhado para as nossas vidas. Talvez Ele tenha encontrado tantos corações que, a exemplo desse homem, se sentem incapazes, se sentem abandonados, se sentem sozinhos, se sentem desamparados, se sentem tristes, se sentem desanimados, se sentem como aqueles que foram esquecidos. Mas eu creio, queridos, que da mesma forma que Jesus não esqueceu daquele homem, Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você. Eu creio que os olhos do Senhor estão passando sobre este lugar hoje. E Ele quer te colocar de pé novamente. Ele quer te
dar a palavra novamente nas suas mãos, Ele quer colocar um propósito novamente sobre a sua vida, Ele quer te lembrar das promessas que Ele já liberou sobre você, para que você possa caminhar sobre ela. O Senhor Jesus me falava: ei, o tempo de você ficar prostrado às margens do caminho acabou. O tempo de você ficar se lamentando pelas situações, pelas circunstâncias acabou. Mas eu tenho um novo tempo sobre a tua vida. Eu tenho novas coisas sobre a tua vida. Eu quero te colocar de pé para você viver a totalidade dos meus planos sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, e não importa quantas foram as vezes que você caiu, que você se frustrou, que você se decepcionou. Existe graça, existe favor de Deus para você recomeçar nessa noite. Queridos, e enquanto a igreja está sentada, eu quero, assim como Jesus encorajou aquele homem pela fé, eu quero te dizer: levanta-te e vem aqui na frente orar com um desses intercessores. Vem aqui crendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que pessoas não podem fazer por você. Venha crendo que não importa quantas vezes você caiu, Ele não te olha com olhar de julgamento, mas Ele te olha com amor, com graça. Existe perdão, existe renovo, existe um novo tempo sobre a tua vida. Por isso venha, querido, venha em nome de Jesus. Se posicione, se coloque diante do Senhor. Renda a sua vida a Ele. Talvez a sua resposta diante dEle seja a mesma daquele homem: Deus, eu não consigo. Pai, eu não consigo. Quantas foram as vezes que eu tentei, Senhor, mas eu não consegui. Quantas foram as vezes que eu tentei, mas eu fiquei pelo caminho, Senhor. Mas hoje, queridos, Jesus tem algo novo para você. Jesus tem uma cura para você. Jesus tem um renovo para você. Jesus tem novidade de vida para você. Então, em nome de Jesus, queridos, se essa palavra fala ao seu coração, se você é um desses que talvez tenha carregado todo esse peso sozinho, hoje é o dia de você ser curado. Mas seja ousado, saia do teu lugar e venha até aqui à frente para receber uma oração em nome de Jesus. Aleluias. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e nós cremos, Senhor, que o Senhor está operando o sobrenatural do Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, Deus, ó Pai, vai tocando no coração dos teus filhos, Senhor. Vai tocando nos corações dos seus filhos, Senhor. Vai, Senhor, ó Pai, trazendo a novidade do céu sobre o coração dos teus filhos, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Acima de todo orgulho, acima de toda aparência, nós queremos uma cura de dentro para fora. Nós queremos um renovo de dentro para fora. Não importa o que os fariseus pensaram a respeito daquele homem, não importa o que as pessoas pensam a meu e ao seu respeito, mas importa o que Deus deseja operar na minha e na sua vida. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós nos rendemos, nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos: Senhor, nós não podemos, nós não conseguimos, nós não somos bons o suficientes, mas nós cremos na Tua graça, que nos capacita, que nos empodera, que nos faz, Senhor, ó Pai, aceitáveis diante do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não desiste de nós. Nós cremos que o Senhor não desiste dos Teus filhos, das Tuas filhas. E nessa hora nós oramos pelo renovo do Senhor, pela cura nas emoções, pela cura na alma, pela cura física, pela cura da mentalidade. Que toda mentalidade, Deus, ó Pai, que não provém do Senhor, que não vem do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Mas nós oramos nessa hora pela renovação da nossa mente, que a Sua palavra habite ricamente nos nossos corações e na nossa mente, porque a Tua palavra é a verdade, porque a Tua palavra nos coloca de pé, porque a Tua palavra nos capacita a viver as verdades do Teu Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e nós exaltamos o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim.
Obrigado por não desistir da minha família. Obrigado por não desistir de nenhum desses irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Teu amor cobre uma multidão de pecados. E o Senhor, quando olha para nós, Senhor, o Senhor não vê, Deus, o nosso pecado, o Senhor não vê a nossa culpa, o Senhor não vê todos os nossos fracassos, mas o Senhor vê a obra de Cristo Jesus naquela cruz, e o sangue que foi derramado, Senhor, ó Pai, em nosso favor. E esse sangue, Senhor, nos faz novas criaturas. Esse sangue nos faz aceitos diante do Senhor, nos faz filhos e filhas na Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nos levanta com autoridade, nos levanta com unção, nos levanta com uma palavra, para que possamos viver tudo que o Senhor tem para nós, Senhor. Aleluia. Aleluia.